Nietzsche. As citações mais poderosas sobre o humano, demasiado humano. Neste vídeo vamos apresentar não só as citações de Nietzsche sobre o tema em epígrafe, como fazer alguns comentários sobre as mesmas. Comecemos por introduzir a primeira citação. Nietzsche em Humano, demasiado humano, colocando-se nas antípodas do cristianismo, estruturado a partir de verdades absolutas, dadas por Deus aos homens, afirma que o homem não deve ser escravo dessas pretensas verdades eternas, mas, pelo contrário, criador dos seus próprios valores. Nietzsche não quer ser, portanto, um servo da metafísica tradicional, mas antes um criador da sua própria humanidade. Vejamos o que nos diz no parágrafo 6 do prólogo da referida obra. Tu devias tornar-te senhor de ti próprio, senhor também das tuas próprias virtudes. Dantes, eram elas senhoras de ti, mas elas apenas podem ser teus instrumentos. Devias adquirir domínio sobre o teu pró e contra, e aprender a saber desengatá-los e engatá-los de novo, conforme o teu superior desígnio. No seu desejo de destruir o mundo platônico cristão, estruturado a partir dos dualismos cosmológico, antropológico e gnoseológico, afirmou que a metafísica não é mais que o resultado de um sonho, isto é uma realidade onírica que nada tem de real. Deste modo, perante os dualismos, mundo sensível e inteligível, corpo e alma, doxa e episteme, cancelou o segundo termo para sempre, considerando o irreal como comprova o parágrafo 5º. Nas eras da rude civilização primordial, o homem julgava travar conhecimento no sonho de um segundo mundo real. Aí está a origem de toda a metafísica. Sem o sonho, não se teria encontrado motivo para uma separação do mundo. Também o fracionamento em alma e corpo está ligado à mais antiga interpretação do sonho, do mesmo modo a hipótese de uma aparência corpórea para a alma. Por conseguinte, a providência de toda a crença nos espíritos e, provavelmente, também da crença nos deuses. O morto continua a viver, pois aparece aos vivos no sonho, assim se concluía noutros tempos, através de muitos milênios. Depois de destruir o mundo platônico cristão, isto é, a metafísica e os seus dualismos, Nietzsche afirma que a vida não tem um fim acima de si própria. Tudo que existe é a vida. Por isso, tudo que se coloca acima da mesma não tem qualquer valor real. Vejamos o que nos diz no parágrafo 33. O valor da vida para o homem vulgar, cotidiano, assenta unicamente no facto de ele se considerar mais importante que o mundo. A grande falta de fantasia, de que ele sofre faz com que não se possa sentir na pele de outros entes e, por isso, ele participa tão pouco quanto possível do destino e do sofrimento destes. Quem, pelo contrário, pudesse realmente interessar-se por tal, teria de desesperar do valor da vida. Se conseguisse abarcar em si e sentir a consciência coletiva da humanidade, sucumbiria com uma maldição contra a existência, pois a humanidade em geral não tem finalidades, por consequência o homem não pode, tendo em consideração o processo inteiro, encontrar aí o seu consolo e amparo, mas sim o seu desespero. Nietzsche, depois de afirmar que não existe nada mais para além da vida mesma, e de que esta não tem uma finalidade ulterior a si mesma, sustenta que a vida está desprovista de critérios racionais, afirmando inclusivamente que ela é ilógica. Eis o que nos diz no parágrafo 31. Entre as coisas que podem levar um pensador ao desespero figura o reconhecimento de que o ilógico é necessário para os homens e que do ilógico resulta muita coisa boa. Ele está tão firmemente metido nas suas paixões, na língua, na arte, na religião e, sobretudo, em tudo aquilo que confere valor à vida, que não se pode extraí-lo sem, com isso, danificar irremediavelmente essas belas coisas. Só as pessoas por demais ingênuas é que podem acreditar que a natureza humana pode ser transformada numa natureza puramente lógica. Mas se houvesse graus de aproximação a essa meta, então quem é que não haveria de perder-se por esse caminho?
Até o homem mais racional carece, de vez em quando, outra vez da natureza, isto é, da sua original posição e lógica relativamente a todas as coisas. Nietzsche não se contenta em destruir o caráter racional da existência humana, destrói também o sentimental e, consequentemente, todas as éticas da intenção. Ninguém, afirma Nietzsche, pode prometer sentimentos eternos a ninguém, como de amar eternamente alguém, a única coisa que pode prometer são as mesmas ações, como há de respeitar o outro, ainda que por intenções diversas. Ou seja, a vida humana para Nietzsche não se caracteriza nem pela sua dimensão racional nem pela sentimental. Vejamos o que escreve no parágrafo 58. Pode-se prometer ações, mas não sentimentos, pois estes são involuntários. Quem promete a alguém amá-lo sempre, ou odiá-lo sempre, ou ser-lhe sempre fiel, promete algo que não está em seu poder. Mas o que pode perfeitamente prometer são aquelas ações que, na verdade, são geralmente as consequências do amor, do ódio, da fidelidade, mas que também podem emanar de outras razões, pois a uma ação conduz em diversos caminhos e motivos. A promessa de amar sempre alguém significa, portanto, enquanto eu te amar, manifestar-te-ei as ações do amor. Se eu já não te amar, pois, não obstante, receberás para sempre de mim as mesmas ações, ainda que por outros motivos. Mas se a vida não se caracteriza pela sua dimensão racional e sentimental, em que é que se caracteriza? Nietzsche não pode ser mais claro. As pessoas agem unicamente por interesse. Ou dito de outra forma, é o interesse que rege a vida. Atentemos ao parágrafo 133. Um ser, que fosse unicamente capaz de ações não egoístas, seria ainda mais fabuloso que a ave de fênix. Nunca um homem fez alguma coisa que fosse feita só para os outros e sem qualquer móvel pessoal. Sim, como havia ele de poder fazer uma coisa que não tivesse relação com ele, portanto, sem obrigação interior, a qual haveria, contudo, de ter o seu fundamento numa necessidade pessoal? Como conseguiria o ego agir sem o ego? Um Deus que, pelo contrário, é todo amor, como eventualmente se admite, não seria capaz de uma única ação não egoísta. Nietzsche, depois de afirmar que é o interesse que rege a vida, vincula esse interesse ao prazer e à dor, afirmando que o prazer atrai os indivíduos e a dor os afasta. Para Nietzsche, esta é a sua tese central: a luta pelo prazer é a luta pela vida. Vejamos o que nos diz nos parágrafos 18 e 104. A nós, seres orgânicos, primitivamente nada nos interessa em cada coisa, senão a sua relação conosco com respeito a prazer e dor. Sem prazer, não há vida. A luta pelo prazer é a luta pela vida. Depois de ter reduzido a vida ao interesse e ao prazer, lê e interpreta a relação homem e mulher como recíproca atração sexual, como comprova o parágrafo 82. As relações sexuais, atendendo ao prazer, fazem com que pouco mais ou menos toda a fêmea pareça interessante a todo macho e inversamente. Não nos estranha que no mesmo livro critique a atitude católica ante o sexo nos seguintes termos: a fantasia sexual de muitos santos cristãos era sórdida a um ponto invulgar. Graças àquela doutrina, segundo a qual esses desejos seriam autênticos demônios, que se desenfreavam dentro deles, não se sentiam demasiado responsáveis por isso. É a esse sentimento que nós temos de agradecer a sinceridade tão instrutiva dos seus testemunhos pessoais. Era do seu interesse que essa luta fosse sempre mantida a um nível qualquer, porque graças a ela, como foi dito, que se sustinha a sua desoladora vida. Mas para que a luta parecesse suficientemente importante, de modo a suscitar-nos não santo simpatia e admiração permanentes, a sensualidade tinha de ser cada vez mais caluniada e estigmatizada,
e o perigo da condenação eterna até foi tão estreitamente ligado a essas coisas que, muito provavelmente, durante eras inteiras foi com má consciência que os cristãos geraram filhos. Com que, por certo, se causou um grande dano à humanidade. Terminamos sublinhando que a crítica de Nietzsche à atitude católica ante o sexo é a crítica à afirmação platônico-cristã de que a natureza humana é uma natureza má em si mesma. Para Nietzsche, a posição católica ante o sexo e a natureza humana não revela fundamentos reais, mas antes imaginários. E quanto à mesma é preciso precaver-nos. Eis o que nos diz o filósofo no mesmo parágrafo 141. A habilidade da religião e daqueles metafísicos, que querem que o homem seja mau e pecaminoso por natureza, é tornarem-lhe suspeita a natureza e, logo, tornarem-no ele próprio mau, pois, assim, ele aprende a sentir-se mal, visto que não pode despir-se da natureza. Pouco a pouco, com uma longa vida no elemento natural, ele sente-se oprimido por uma tal carga de pecados que se tornam necessárias forças sobrenaturais para poder levantar esse fardo. E, com isso, entrou em cena a já discutida necessidade de redenção, que não corresponde de modo nenhum a uma pecabilidade real, mas apenas imaginária. Percorra-se, uma a uma, as prescrições morais dos documentos do cristianismo e verificar-se-á em toda parte que as exigências são extravagantes, para que o homem não as possa satisfazer. A intenção não é que ele se torne mais moral, mas que se sinta o mais pecaminoso possível. E quanto a Nietzsche é tudo por hoje. Obrigado e um abraço a todos.